Depois de encontrar uma máscara lendária e passar os poderes dela para o seu filho recém-nascido, um homem precisa fugir do deus que criou essa relíquia, ao mesmo tempo em que aprende a lidar com os poderes do bebê. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme O Filho do Máscara, de 2005, então preparem-se, é hora do recap! Em uma noite chuvosa, um homem misterioso entra num museu, onde está sendo apresentada a história dos deuses nórdicos. O guia fala sobre Loki, o deus da travessura, que criou uma máscara com poderes mágicos. Ele explica aos visitantes que a máscara que está em uma das vitrines dará a quem usá-la os poderes de Loki. De repente, o homem misterioso libera os seus poderes e revela ser o próprio deus da trapaça. Todos os visitantes do museu fogem e Loki aproveita para pegar a sua máscara, apenas para descobrir que aquela era só uma réplica. Enfurecido, ele retira o rosto do guia e o coloca no lugar da vitrine. Em seguida, os seguranças do museu aparecem para deter o criminoso, porém Loki dispara tiros dos seus dedos. Por sorte, as balas não acertam nos guardas, mas o deus logo abre um buraco no chão, por onde todos eles caem. No dia seguinte, nos arredores da cidade, a verdadeira máscara de Loki é levada pelo rio, até que é pega por um cachorro. Minutos depois, em uma casa perto dali, o casal Tim e Tonya visita os seus amigos para ver o seu filho recém-nascido. Depois dessa visita, Tonya pergunta ao seu noivo quando eles serão pais, mas ele acha que ainda não é o momento certo. Ao chegarem em casa, sua noiva se irrita com a resposta de Tim, que tenta fazer as pazes com ela. Nesse momento, seu cachorro Otis aparece e traz a máscara que encontrou no rio. Sem que Tim saiba, o próprio Loki está à procura dela, pois seu pai, o deus Odin, ordenou que ele a recuperasse antes que a máscara cause problemas na Terra. Mais tarde, Tim está no trabalho e encontra seu chefe Daniel Moss, um famoso animador. Ele vai falar com o velho para lhe apresentar a sua ideia para uma nova apresentação, mas não consegue impressionar o seu chefe. No fim do dia, Tim volta para casa e entrega um presente a Tonya, como um pedido de desculpas. Logo em seguida, ele precisa ir à festa de Halloween do trabalho, porém não tem uma fantasia. Sua noiva então sugere a máscara que Otis encontrou, e sem outra escolha, Tim decide levá-la. Ao chegar na festa, ele tenta experimentá-la, e a máscara se prende ao seu rosto. Por causa disso, Tim se transforma no Máscara, um ser que possui todos os poderes do seu criador, o deus Loki. Ele então chega na festa com muito estilo, mas logo percebe que os convidados estão muito entediados. Tim aproveita a oportunidade e usa os seus poderes para ir até o palco e deixar o show mais animado. Graças a isso, todos ficam impressionados com ele, sobretudo seu chefe Daniel Moss. Depois da festa, Tim, ainda usando a máscara, volta para casa e curte o resto da noite com Tonya. Na manhã seguinte, no trabalho, todos falam pra Tim do seu desempenho na festa, mas ele não se lembra de nada do que aconteceu. Para sua surpresa, seu chefe o chama para apresentar uma nova ideia de animação. Ele se inspirou na performance de Tim na festa de Halloween e o convida para trabalhar nesse projeto. Extremamente feliz com essa oportunidade, ele volta para casa e conta as novidades para Tonya. No entanto, sua noiva também tem algo a dizer e suspeita que está grávida. Os dois confirmam isso com o médico e de repente Tonya começa a se sentir enjoada. O médico lhe apresenta a lixeira para que ela possa colocar para fora, mas de sua boca saem bolhas de sabão. Apesar desse evento inusitado, o casal segue com suas rotinas, até que finalmente chega o dia do nascimento do seu filho Alvi. Enquanto isso, Loki procura por sua máscara em um depósito, até que nesse instante, o vendedor é controlado por Odin. Através dele, o deus avisa o seu filho que uma criança nasceu com os poderes da máscara. Ele ordena que Loki encontre o garoto e pegue a máscara o quanto antes. No dia seguinte, Tim procura a máscara pela casa, pois acredita que ela pode lhe dar mais inspiração em seu trabalho. Sem
Sem que ele saiba, Otis a levou para sua nova casinha do lado de fora, depois de ter perdido seu quarto para Alvy. Sem encontrá-la em lugar nenhum, Tim vai para o trabalho, enquanto Tonya toma conta do filho. Ela então enche um balão para Alvy brincar, e nesse momento o bebê começa a inflar a sua cabeça também, o que revela que ele adquiriu os poderes da máscara quando nasceu. Antes que sua mãe perceba, o garoto volta ao normal, mas perto dali, Otis, que está com ciúmes por Alvy ter tomado seu antigo quarto, viu tudo. Ao mesmo tempo, Locke se transforma em uma abelha e procura no hospital sobre o garoto que nasceu com seus poderes. Ele encontra a recepcionista e a afasta dali com seu ferrão. Logo em seguida, ele assume a forma da mulher e acessa no computador dela a lista dos bebês nascidos na mesma data. Enquanto ele inicia sua procura, Tim sofre na pele as dificuldades de ser pai. Ele e sua esposa passam noites acordados por causa do choro do bebê, e em uma delas Tim quase entrega uma lâmpada ao invés da mamadeira para o seu filho. Por sorte, o garoto manifesta seus poderes para o pai despertar, sem que ele perceba. No entanto, na manhã seguinte as coisas pioram quando Tonya avisa que vai viajar por uma semana a trabalho. Essa notícia deixa Tim desesperado, pois a emissora de TV quer uma apresentação do seu novo desenho para essa mesma semana. No dia da viagem de sua noiva, Tim pede ao chefe para trabalhar em casa, pois precisa cuidar do seu filho. O chefe aceita e então, depois que Tonya parte de táxi e se despede dos dois, ele retoma o seu trabalho. O problema é que Alvy não para de chorar e seu pai se esforça ao máximo para acalmá-lo, mas nada adianta. No outro dia, Tim passou mais uma noite sem dormir e seu chefe continua a cobrá-lo sobre seus desenhos. Horas depois, Tonya liga para saber como pai e filho estão. O bebê fica feliz em ouvir a voz dela e diz a sua primeira palavra, mamãe. Tim fica orgulhoso do filho e pede para que o garoto diga papai, mas Alvy não obedece. Seu pai insiste e o garoto diz mamãe outra vez, mas agora com uma voz de adulto, o que deixa Tim assustado. Enquanto isso, Locke começa a seguir a lista de bebês e chega na casa de uma mulher. Ele se disfarça de vendedor e apresenta a ela um novo modelo de aspirador de pó. A mulher vai inspecionar o produto, só que Locke ativa o aspirador e ela é sugada para dentro dele. Depois disso, o deus da trapaça aproveita a chance para inspecionar o filho dela. Porém, ao olhar atentamente, ele se decepciona ao ver que ele é só um menino comum, que ainda joga um boneco na cara do demente. De volta à casa de Tim, ele tenta de todas as maneiras trabalhar, mas Alvy não deixa. Ele então decide colocar o garoto em frente à TV para assistir desenhos dos Flintstones e do Pica-Pau, mesmo contra os pedidos de Tonya, e finalmente o garoto se acalma. Então Tim volta a trabalhar e pede que Otis cuide de Alvy. Porém, em vez disso, o cachorro volta para sua casinha e começa a cavá-la em busca da máscara de Locke que ele havia escondido. Quando a noite chega, Tim adormece, enquanto seu filho continua a assistir desenhos na TV. Nesse instante, Otis finalmente pega a máscara e se transforma. Enquanto isso, Alvy continua a assistir desenhos, e um deles é sobre um homem que encontra um sapo que canta e dança. Ao ver o talento do animal, o sujeito leva um empresário para vê-lo, mas quando chegam até onde ele está, o bicho se comporta como um sapo comum. O desenho termina com o homem sendo levado ao manicômio. Alvy se diverte com o desenho animado e não percebe que Otis, dominado pela máscara, planeja se livrar do garoto de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Tim continua a trabalhar, mas nenhuma de suas ideias é boa o suficiente para a apresentação. Eis que naquele instante, Alvy começa a imitar o desenho do sapo dançante na frente do pai, que não acredita no que está vendo. Além disso, o garoto transforma o seu rosto na cabeça do Pica-Pau e logo em seguida começa a correr e pular pela sala inteira. Alvy então corre até a cozinha seguido de seu pai, que liga para emergência. Ele fala sobre os truques que seu filho é capaz de fazer, mas como era de se esperar, a atendente não acredita e desliga o telefone. Depois disso, Tim tenta pensar em como lidar com essa situação, até que vê a vizinha da frente e corre para pedir a sua ajuda. Ele explica para a senhora tudo o que aconteceu, mas ela também não acredita nele. Tim tenta provar que diz a verdade e então pede ao garoto que comece a cantar e dançar, como ele fez antes. No entanto, assim como o sapo no desenho animado,
animado, Alvy não mostra suas habilidades na frente de outra pessoa e se comporta como um bebê comum. Inconformado, Tim tenta pressionar o garoto a mostrar o que pode fazer, mas a vizinha se enfurece e o manda ir embora dali. Minutos depois, Tim volta para casa e tenta fazer o filho se acalmar, mas o bebê o agarra pela perna e começa a bater o pai nos móveis da sala. Nesse instante, Otis aparece do outro lado da sala e entrega um chocalho para Alvy. No entanto, o brinquedo era na realidade uma dinamite que está prestes a explodir. Só que o garoto logo percebe que é uma bomba e, além de apagar o pavio, faz o som da explosão com sua boca e foge dali. Ao ouvir o barulho, Otis pensa que o bebê foi dessa para melhor e comemora sua vitória. Nesse mesmo instante, ele recebe um osso enorme e começa a morder, sem perceber que também era uma bomba criada por Alvy. O osso explode, mas graças aos poderes da máscara, o cachorro sobrevive. Mesmo com essa derrota, Otis monta um elaborado plano de puxar o bebê pela corda de um guindaste. No fim do dia, o cachorro entra na casa para iniciar o seu plano maligno. No mesmo instante, Tim vê Otis transformado e segurando várias armas, o que o deixa assustado a ponto dele desmaiar. O cachorro não se importa com isso e chega até o quarto de Alvy. Ele usa um desentupidor amarrado em uma corda para subir até o teto e, vendo que o bebê está distraído, desce até o seu berço e prende um gancho em seu avental. Por fim, ele se prepara para ativar o guindaste no caminho para que o gancho puxe o bebê. Porém, quando estava prestes a ligar, Alvy aparece atrás dele e coloca o gancho na coleira do cachorro. Otis ativa o guindaste e no mesmo momento é puxado pela casa inteira. Ao ver isso, Tim tenta ajudá-lo, mas o cachorro fica preso em um piano e é puxado até o primeiro andar. A corda continua a puxá-lo e ele vai parar no tubo de ventilação e sai do outro lado, em direção ao ventilador de teto do quarto. O objeto se solta e voa para o lado de fora da casa, mas logo depois ele volta para o quarto junto com o cachorro. A confusão ainda não acabou e Otis volta a ser puxado pelo guindaste e cai em um tonel sujo. Logo em seguida ele é puxado para a casa de passarinhos e por fim até a lavadora de roupas, onde é amassado pelos roletes de secagem. Depois de seu plano ter dado errado, Otis, todo esmagado, desiste de atacar Alvy. O bebê então assopra o cachorro, que voa como um balão para fora da janela e cai no jardim. Graças a isso, Otis se livra da máscara e volta ao normal, porém a casa ficou completamente destruída. Mesmo assim, Tim segue com suas atividades de pai e vai trocar a fralda de Alvy. No mesmo instante, Loki aparece na frente de sua casa. O deus se disfarça de entregador e leva uma caixa para Tim, que deixa o seu bebê com ele enquanto vai abrir a encomenda. Loki aproveita para inspecionar Alvy, mas ele também se comporta como um bebê comum. Por causa disso, ele decide ir embora, ao mesmo tempo em que Tim abre a encomenda e dela sai uma luva de boxe enorme que o lança para longe. Depois de alguns minutos desacordado, Tim recupera os sentidos e decide levar o seu filho para um pediatra. Ele vai com o garoto até o carro e teme que o bebê esteja possuído. Nesse momento, Alvy gira sua cabeça completamente e depois despeja uma gosma verde pelo carro todo. Sem que os dois saibam, Loki ainda estava por ali e, ao ver os poderes do garoto, descobre que ele é o filho do Máscara. Minutos depois, Tim chega até a cidade e corre em direção ao hospital pediátrico. Loki o segue logo depois, mas por ter estacionado seu carro em uma vaga de deficientes, um policial corre atrás dele. O deus da trapaça logo dá cabo do guarda e prende sua cabeça no concreto. Em seguida, ele aparece na frente de Tim e ordena que ele lhe entregue sua máscara. Tim diz que não sabe onde ela está, então Loki o ameaça e puxa um enorme machado. Nesse mesmo instante, Odin domina o corpo de um segurança e começa a castigar o filho por sua falha. Graças a essa interferência, Tim foge com seu filho em direção a um beco. Entretanto, Loki consegue se soltar e, quando enfim alcança os dois, ele invoca uma enorme parede de ferro para bloquear a passagem. Loki se irrita e invoca uma enorme maleta,
Dentro dela está uma granada gigantesca que ele lança contra Tim e Alvy. Felizmente o bebê transforma os seus braços em um escudo e protege ambos da explosão. Tim fica orgulhoso do seu filho, mas Loki não pretende desistir. Ele assume a sua verdadeira forma e então cria uma gigantesca bola de fogo. Quando está prestes a arremessá-la, de repente Odin toma o corpo de Tim e através dele dispara raios elétricos que retiram os poderes divinos de Loki. Depois disso, Alvy também usa o seu poder para esticar os seus braços e então esmaga Loki com duas lixeiras. E depois ele é jogado para dentro do lixo. O perigo passou, mas logo em seguida Tim recebe uma ligação do seu chefe, que manda ele voltar ao trabalho para fazer a sua apresentação. O rapaz corre de volta para a empresa junto com Alvy e lá ele encontra os produtores de TV. Porém, sem nada preparado para apresentar, Tim é demitido e levado embora da empresa. Mais tarde, Tim liga para sua esposa e diz o que aconteceu. Apesar de tudo, ele confessa estar feliz por ter passado esse tempo com Alvy. Após a ligação, pai e filho passam um momento juntos, com Tim dando um banho em seu bebê e logo em seguida os dois adormecem. Porém, durante a noite, Loki reaparece na casa deles e invade o quarto do bebê. Ao vê-lo no berço, Loki escreve estranhas letras na parede e invoca um feitiço para chamar o seu pai Odin. Ele então explica que o garoto é o filho do Máscara e pede seus poderes de volta. Seu pai aceita o pedido, mas lhe dá 1 hora para que ele recupere a máscara e desfaça toda essa confusão. Loki então ganha seus poderes de volta e inicia o seu plano, mas segundos depois a vizinha da frente aparece e chama por Tim. Para se livrar da velhota, ele transforma a cabeça dela em um nariz gigante. Nesse momento, Tim acorda e procura por Alvy no berço, mas ao ver o bebê, o rosto dele é substituído pelo de Loki. O homem se assusta e logo depois escuta a voz de Tonya. Porém, era Loki disfarçado, e então o deus da travessura revela o porquê está ali. Ele ordena que Tim encontre a máscara e leve até o beco dentro de 1 hora, caso contrário ele nunca mais verá seu filho. Depois de dar o aviso, Loki pega o bebê e foge com ele pelo teto usando uma dinamite. Segundos depois, Tonya chega em casa e encontra o lugar todo destruído. Tim aparece logo em seguida e ataca sua esposa, por pensar que ela é Loki disfarçado. Entretanto, ao perceber que era mesmo Tonya, ele se desculpa e explica toda a situação. Obviamente a mulher não acredita, mas a vizinha com cabeça de nariz aparece logo em seguida e ela percebe que Tim está dizendo a verdade. Os dois então partem para encontrar Otis, pois ele é o único que sabe onde a máscara está. Enquanto procuram pelo cachorro, Otis colocou a máscara outra vez e está tendo um encontro romântico com uma cachorrinha. Seu dono o encontra e convence o cãozinho a ajudá-lo a resgatar Alvy. O cachorro concorda e então se livra da máscara e entrega a Tim. Enquanto isso, Loki está com Alvy no beco e os dois começam a testar os seus poderes um contra o outro. Eles brincam de faroeste e fazem um duelo de armas. Loki dispara seu revólver primeiro, só que ele é falso, enquanto o de Alvy é verdadeiro e ele dá um tiro contra o demente. O deus se diverte com a brincadeira, até que momentos depois, Tim e Tonya chegam até o beco. O casal propõe uma troca da máscara pelo seu filho e Loki concorda, mas no último segundo ele muda de ideia e decide ficar com Alvy. Diante dessa trapaça, Otis corre em direção a Loki e o morde, o que o faz largar a máscara no ar. Tim salta na direção dela e a veste, se transformando no Máscara. Ao ver isso, Loki foge de carro, mas logo em seguida Tim usa o seu poder para transformar o seu veículo em um mais potente. Ele, Tonya e Otis partem em alta velocidade para resgatar Alvy e estão prestes a alcançar Loki. Só que o deus usa mais um de seus truques e ativa uma alavanca do carro, que faz a estrada se levantar no formato de ondas enormes. Mesmo assim, Tim consegue passar por elas e continua a perseguir o vilão. Vendo que eles não vão desistir, Loki para em um estádio de boxe e desafia Tim para uma luta. Ele aceita o desafio e os dois começam a trocar socos, além de seus poderes mágicos. Graças à sua experiência com magia, Loki consegue derrubar Tim, mas o adversário contra-ataca e o golpeia em direção a uma mala. Depois disso, ele fecha a mala e então a arremessa em direção
direção ao mar. Com o fim da luta, Tim se reúne com Tonya, que encontrou Alvin em uma cela e consegue soltá-lo. Então todos correm em direção à saída, até que no mesmo instante um lápis gigante, invocado por Loki, bloqueia a passagem com uma parede de tijolos. Tim tenta atacar o vilão com várias armas de jogo, mas o deus da trapaça usa o seu lápis para transformá-las em flores. Por fim, Loki tenta atacar Tim com lápis, mas ele usa um apontador para triturá-lo completamente. Mesmo assim, os pedaços do lápis se juntam e deles Loki ressurge. Vendo que a luta não vai acabar, o deus propõe que o bebê escolha com quem ele vai querer ficar. Nesse momento, Loki tenta atrair o garoto com brincadeiras e jogos. Ao ver isso, Tim decide fazer diferente, e então retira sua máscara e chama seu filho. Ele diz a Alvin que graças ao garoto, ele se tornou um homem melhor e que tem orgulho de ser seu pai. Depois de ouvir isso, o garoto chama Tim de papai pela primeira vez e escolhe sua família ao invés de Loki. Apesar disso, o deus da travessura não aceita a derrota e invoca um martelo gigante para esmagar todos. Tim então usa toda a sua força para proteger a sua família e consegue levantar o martelo, mas Loki invoca brocas da cabeça do martelo para perfurar o seu corpo. Tudo parecia estar perdido até que Odin surge diante de todos e anuncia que o tempo de Loki acabou. Ele está prestes a castigar o seu filho por tudo o que aconteceu, mas Tim pede que ele o perdoe, pois esse é o dever de um pai. Odin fica comovido com essa atitude e então perdoa Loki e o leva de volta para casa. Os dois se despedem de Tim e sua família, além de levarem a máscara para que ela não cause mais problemas. No dia seguinte, Tim fala com seu ex-chefe e apresenta sua ideia de animação, baseado na experiência que teve com seu filho. O chefe adora a ideia e juntos eles produzem o desenho, que se torna um sucesso na TV. Na noite de estreia, Tim comemora o sucesso do programa ao lado da família. Logo depois, Tonya anuncia que está grávida novamente, o que deixa todos muito felizes, especialmente Alvin. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que a máscara voltará a causar problemas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!